Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2013. Começa agora mais um Cresce Esclarece. Só lembrando que o tema que você escolheu é sobre plano diretor, zoneamento. O que isso interfere, o que isso vai influenciar na nossa atividade como corretores de imóveis. Só lembrando que na semana que vem, no dia 12, estará aqui conosco um especialista nesta área de plano diretor. Ele é o Papa no assunto. É o professor e vereador, o Dr. Nabil Monduk. Ele é arquiteto urbanista, professor da FAUSP. Ele foi superintendente da habitação popular no governo da Luísa Erundina. Foi relator do plano diretor estratégico aqui da cidade de São Paulo, né, que está em vigor atualmente. E foi secretário nacional do Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente do governo Dilma. Então, vamos aproveitar para que possamos esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito de plano diretor, zoneamento, uso e ocupação do solo, o que isso interfere na nossa atividade profissional, por que nós corretores precisamos estar a par do plano diretor da cidade em que nós trabalhamos, exercitamos nossa atividade profissional. E só lembrando que no dia 19, também caiu uma sexta-feira, o tema será sobre o COAF, Controle de Atividade de Operações Financeiras. E para falar sobre o COAF, nada melhor do que o nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, que estará aqui, já está na agenda dele, porque ele tem uma cadeira no conselho do COAF, representando todos nós corretores de imóveis, através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Né? De toda atividade profissional, única atividade fora da esfera do governo, que tem a palavra lá no COAF, somos nossos corretores de imóveis, aí representado e muito bem representado pelo nosso presidente José Augusto Viana Neto. Ok, minha gente? Então vamos lá que nós vamos dar algumas dicas sobre plano diretor, vamos falar alguma coisa sobre esse assunto para que você já a partir de hoje possa encaminhar aqui para a TV Cresce a sua pergunta para ser formulada ao nosso especialista, o professor vereador Dr. Nabil Monduk, que estará na próxima sexta-feira, dia 12, falando tudo sobre essa questão. Ele é o Papa no assunto, minha gente. Então vamos dar uma olhada nessa questão do plano diretor. Aí, o que ele vai interferir na nossa atividade profissional. Então vamos virar aqui o slide, vamos falar aqui. Ele é um papa nessa questão do Estatuto da Cidade. Né? Então, essa lei federal, que ela levou 11 anos para ser aprovada, viu? 11 anos. Ela veio a colaborar bastante na questão do ordenamento territorial urbano a nível nacional, disciplinando o planejamento, as leis municipais, o uso e ocupação do solo, porque mesmo com a legislação, nós sabemos que ainda existem muitos equívocos nessa maneira de ocupar o solo. Então nós vemos aí pessoas morando em áreas, né, que não é boa, áreas que não servem como moradia. Nós vamos ver tudo no decorrer do nosso bate-papo de hoje. E aproveite do que eu vou falar para formular a sua pergunta para o Dr. Nabil na próxima semana. Espero que todos vocês enviem muitas perguntas. E para que a gente tenhamos já esta questão das perguntas em mãos, podem começar a mandar já a partir de hoje a sua pergunta para o professor e vereador Dr. Nabil. Então vamos virar nosso slide aqui para a gente complementar esta questão desta lei, né? Então vamos lá, o Estatuto da Cidade é um processo, como eu já falei, ela começou a tramitar em 1990 e ela veio até 2001, porque houveram muita quebra de braço em relação aos proprietários dos imóveis urbanos e também pelo lobby dos promotores imobiliários. Então houve muita discussão, por isso ela demorou bastante. Houve uma pressão nacional sobre essa reforma
reforma urbana, mas ela acabou sendo muito bem beneficiada para a questão do mercado imobiliário. E quem poderá falar com muito mais profundidade nesse assunto é o nosso convidado da semana que vem, porque ele é o papa neste assunto. Virando aqui o slide, vamos ver aí o resultado dessa quebra de braço, esta luta nessa reforma urbana que acabou sendo negociado para que ela pudesse ser concluída. Então, foi um instrumento que regulou, não é, para valer na questão social da propriedade, né, para garantir o direito da moradia de todo cidadão, de toda cidadã, né, regular as ocupações de terra. Mesmo assim, nós temos vários tipos de problema nesta questão de regulamento das terras, né? Então, precisamos sim, nós corretores, estar atentos. Você, colega, na sua cidade, tem que estar muito a par desta questão do plano diretor, principalmente da questão de zoneamento, uso e ocupação do solo, porque senão fica difícil para a gente trabalhar. Então, um tema muito importante, devemos acompanhar com muita cautela e tirar todas as nossas dúvidas para que possamos exercitar nossa atividade profissional, né, como manda o figurino, com bastante profissionalismo, conhecendo a fundo aquilo que faz parte da nossa atividade profissional. Certo, colega? Então vamos dar mais uma viradinha no slide para a gente ver esta questão aí do Estatuto da Cidade, um processo que foi muito demorado, a questão que descentraliza as decisões. Isso deu uma força muito grande a todos os municípios brasileiros, né? Virando mais o slide, vamos ter aí, ó. Se torna então como obrigatório a elaboração do plano diretor em mais de 2.000 municípios brasileiros. Então, lembrando que o Brasil tem 5.600 e... acho que é 5.655 ou 56 municípios, não me recordo, mas é mais ou menos isso, né? Então, veio a dar uma força muito grande nessa questão de uso e ocupação do solo, restringindo a cada município, ok, gente? Então, vamos virar o slide aqui. O processo participativo, elaboração de todos os planos, programas e processos urbanos, muito importante a participação de toda a sociedade. Como já disse, ela foi aprovada em 2001, onde, após 3 meses, ela entrou em vigor, né? Então, esse plano diretor, vamos ver agora. Ela é também obrigado para os municípios com mais de 20.000 habitantes, principalmente nas questões dos municípios que compõem as regiões metropolitanas, as regiões turísticas, aquelas regiões onde nós temos aí áreas de influência de empreendimentos muito forte. Então vamos agora confirmar. No Brasil nós temos 5.564 municípios, de fato. Então nem todos os municípios têm a obrigatoriedade de criar seu plano diretor, né? Ok? Então, são aqueles municípios com mais de 20.000 habitantes, e temos aí mais de 2.000 municípios que têm a obrigação de criar o seu plano estratégico de crescimento municipal, né? Isso faz parte da lei que nós acabamos de comentar sobre ele. Agora vamos falar sobre essa questão do tema plano diretor, definição, né? Como é que nós podemos definir, né, essa questão de plano diretor? Não é tão simples essa definição do plano diretor, é um tanto complicado, porque são muitos municípios. Cada município, ele pende para um lado. Então, começa a ficar uma definição assim, para a gente definir corretamente, é meio complicado. Eu fiz vários levantamentos, são várias opiniões. Então, existe, inclusive, plano diretor, né, zoneamento, uso e ocupação de solo, né, que eu andei vendo, que é uma verdadeira colcha de retalho. Olha, é complicadíssimo a gente entender essa questão, principalmente o antigo plano diretor aqui da cidade de São Paulo, né? Eu não sou especialista, mas por ser leigo e por ser difícil daquela compreensão,
para mim, eu analisei como uma verdadeira colcha de retalho. Então, só um especialista, arquitetos bem, vamos dizer, que utilizam isso no dia a dia, é que pode dar, por exemplo, um tipo de palestra para o corretor entender esse nosso antigo plano diretor. Okay? Acredite com esse novo plano deve ter vindo muitas melhorias, muitos benefícios, inclusive. Então, vamos reduzir essa questão porque eu achei num bom senso, né? Como definir, então, o plano diretor? A gente mostra aqui no slide, né? Nada mais do que um instrumento básico, né, para um planejamento municipal da sua cidade, para a implantação de uma política correta de desenvolvimento urbano, norteando, assim, uma dica importante, né? Quando a gente fala em ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, encontrei lá na NB 1350, né, de 1991, a NBR 12267, que foi editado lá no Rio de Janeiro. Ele tem lá uma cartilha orientativa, do qual é importante o corretor dar uma busca lá no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para você começar a entender um pouquinho mais sobre o que é o plano diretor, lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, ou como é que a sua cidade tem que crescer, para que possamos também, não é, politicamente adentrar, como conhecedores que nós somos, né, da nossa cidade, da região que nós atuamos, conhecedores como nós somos, conhecemos a nossa região, às vezes, na nossa cidade, a palma da nossa mão. Nós temos muito que contribuir, sim, para, politicamente, para essa questão estratégica de desenvolvimento urbano das nossas cidades. Nós temos, sim, esta obrigação, porque nós estamos capacitados, meus colegas, para dar esta colaboração, não é? Fazemos parte de uma sociedade, somos munícipe. A sociedade como um todo ela é convidada, as entidades são convidadas para participar quando há mudança, quando há a criação, a alteração do plano diretor. Então temos que sim participar. Então vejamos aqui nesta questão da ABNT. Se encontra lá que ela é constituída nesta questão orientativa em 3 partes, né? Fundamentação. O que seria isso? Né? Explicar os objetivos, né, relacionados a todas as funções sociais da propriedade urbana, né, da sua cidade. Né? Para quê? Para que o prefeito tenha uma excelente, né, uma boa política para desenvolver a cidade. Qual é o caminho, qual é a meta, qual é o objetivo, para onde ela tem que crescer, como é que nós criamos, por exemplo, áreas residenciais, áreas de interesses sociais, as EIs, né? Áreas industriais. Precisamos sim ter uma boa definição nesta questão. E nesse campo o corretor tem que se inteirar, porque nós trabalhamos com isso. Nós não podemos alugar ou vender áreas sem conhecer, né, o zoneamento, uso ou ocupação de solo. Se ali pode ser, por exemplo, montado um escritório de prestação de serviço, uma indústria não poluente, que não polui, alguma coisa que venha fazer poluição sonora. Precisamos saber de tudo isso para que possamos encaixar direitinho ao nosso cliente, com sabedoria, né, estar a tiracolo com o nosso lei de zoneamento, lei de uso e ocupação de solo. Né? Porque isto vai dar o quê? Muita firmeza ao nosso cliente, porque ele vai estar sabendo que ele está acompanhado, ele encontrou um profissional de fato, conhecedor. Ele é tão conhecedor que ele até se preocupa em estar com a lei a tiracolo, para que qualquer dúvida ele possa mostrar para o próprio cliente o que está dizendo a lei daquela cidade, daquela região onde ele está tentando adquirir ou estar tentando alugar o imóvel com esse profissional corretor de imóveis, que somos nós, ok? Então, é importante. Agora, obedecer às leis federais, como nós já falamos, às leis estaduais. Quando a gente fala empreendimento, não podemos esquecer do GRAPO-AB aqui em São Paulo, não é? Que passa no crivo deles também. Né? Tudo que é pertinente precisamos atentar para a legislação federal
estadual e a própria legislação municipal, ok? Então vamos ver a questão da fundamentação das três partes que nós falamos. Aí nós temos a questão das diretrizes, né? Podemos falar em abranger esse uso e ocupação de solo. Sistema viário da cidade. Olha, eu estava preocupado aqui em São Paulo hoje. Normalmente eu chego aqui na sede às 8h30. Hoje o trânsito aqui em São Paulo está um verdadeiro caos. Eu acabei chegando aqui às 9h30. Né? Achei que não ia chegar a tempo, já estava preocupado, né, de estar aqui no tempo determinado para começar o nosso programa Cresce Esclarece, que pontualmente nós começamos às 10 horas. Estava caótico, minha gente, o trânsito aqui em São Paulo hoje. Tem muita gente presa no trânsito, vão chegar atrasado no serviço, realmente vai acontecer isso. Então, você vê que isso é um dos absurdos. Então, vamos lá, sistema viário faz parte? Sim, né? Os padrões, as infraestruturas, os equipamentos sociais, serviços urbanos. Quando a gente fala serviços urbanos, eu tive que passar aqui na República do Líbano, abrir um buraco do tamanho de quase uma quadra e está lá interditado. Precisamos fazer, vamos dizer, mudar a rua, tudo parado. 23 de maio ninguém andava. Então você vê que tudo isso faz parte da gente se atentar nessa questão do crescimento da nossa cidade. Qual é o caminho que nós podemos colaborar para ajudar o prefeito, os políticos, para que possamos, sim, ajudar qual é o norte para o melhor crescimento da cidade. Só em falar que São Paulo é uma exceção, né? O que acaba matando São Paulo, o que irrita, deixa todo mundo nervoso é esse trânsito. Imagine para o corretor de imóveis. Ele tem que mostrar o imóvel, ele não consegue, ele perde um tempo absurdo para poder ganhar o dinheiro dele por causa desse trânsito desordenado, né? Ainda cria-se aí, tem a questão aí dos rodízios. Aí foi aprovado ontem uma lei municipal aqui em São Paulo sobre a questão de rodízio, que vai dar uma melhorada, principalmente para quem não é aqui da cidade de São Paulo, né? Não sei direito como é a lei ainda, mas vamos ver como é que essa lei vai funcionar. Porque o que eu sei é que aquele que tomar uma multa, apenas uma única multa durante o ano, ele não vai ser multado, mas vai perder 4 pontos na carteira, hein? Olha, 4 pontos na carteira. Imagine o corretor de imóvel perder pontos. Por quê? Porque rua, carro é o trabalho dele. Se ele perder a carteira, como é que ele vai mostrar os imóveis? De metrô? De ônibus? Não tem condições, não é? No mínimo, levar o cliente no seu aconchegante veículo para que ele possa mostrar todos os imóveis lá que ele já marcou para o cliente dele. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso slide. Falamos já de fundamentação, diretrizes. Vamos ver aqui a última parte, que é a questão da instrumentação, né? Então, quando se fala em instrumentação, no mínimo devemos estabelecer a partir dessas diretrizes o plano diretor, né? Onde compõe aí o plano diretor, lei do uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, né? O código de obras e edificação, o que pode se edificar numa determinada região. Tem uma rua que até uma numeração ela pode fazer isto, a partir daquela numeração ela já não pode fazer mais aquilo. Não é? Tem aquela área que não se pode edificar, é somente residência. Então tem que se preservar de fato. Não podemos aí abrir tudo e tudo virar espigão aqui, por exemplo, nas cidades. Pronto, acaba com a qualidade de vida de todo mundo, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a minha própria cidade, eu moro em Santos, gente. Em Santos, se a gente for falar em questão de edificação vertical, ela é a campeã do Brasil, né? Se for por espaço, por quilômetro quadrado, é a cidade mais verticalizada do Brasil. Isso acaba com a qualidade de vida da gente. Hoje nós não sentimos mais o cheiro. Estou na praia e não consigo sentir o cheiro do mar, porque virou um verdadeiro paredão, uma muralha de frente para o mar. Isso quebra a ventilação, enfim, ela estraga uma cidade. Era uma cidade maravilhosa que hoje já não está tão maravilhosa assim, porque o trânsito também já está caótico, minha gente, né? Você vê lá o porto, os trânsitos, as filas quilométricas dos caminhões aí nessa safra de soja. Então tudo isso tem que ter um estudo, né, e investimento para que isso tenha que acabar. Isso não pode continuar. Por quê? Porque é prejudicial. Quando se fala em porto, é prejudicial para o Brasil na questão exportação. Acredito que tem empresa que está tendo problema nos seus contratos por atraso até de 20 dias da entrega do produto.
não é? O produto tem que ser entregue conforme combinado em contrato. Aí vai, o sistema viário, a entrada de Santos está um caos. Essa safra de soja, que é o recorde aqui no Brasil, né? Daqui a pouco vem a safra do açúcar, então começa a complicar tudo, prejudicial a uma nação, a um país. Não podemos. Então precisamos sim estudar naquela nossa região metropolitana, os prefeitos têm que se unir para que possamos criar, vamos dizer, alternativas para isso acabar, para que a exportação no maior porto da América Latina possa escoar normalmente. Por que acabaram com os trem, não é? E por que não se usa a questão aí, né, dos rios? Então, me parece que está se criando novamente isso. Não sei direito ainda, mas parece que vai ter alguma coisa aí de aproveitar mais os nossos rios. Isso é importante. Então, tudo isso, um país como o Brasil, que está em pleno desenvolvimento, né? Precisamos se preocupar assim com tudo isso, porque senão não adianta, né? Esse crescimento, ele fica um crescimento, vamos dizer assim, desordenado. Não é por aí. Eu acho que precisamos sim ter todo este controle, começando por cada município. Ok, gente? Então vamos prosseguir aqui nossa conversa de hoje sobre plano diretor, né? A importância da elaboração de uma forma clara desse plano diretor, de uma maneira compreensível, né? Acessível a toda a sociedade, como eu falo sociedade, a todos os munícipes, minha gente. Nós precisamos estar a par disto aí, ok? Então vamos ver lá. O objetivo principal, as características da região. Por isso que não dá para um plano diretor ser igual, né? Fazer um plano diretor que vai servir para todas as cidades, a todos os municípios. Não cabe, não tem como a gente fazer isso, né? Por quê? Porque as regiões são diferentes. O Brasil é muito grande. Vamos ver aqui o nosso slide aqui, ó, né? Representatividade, a participação para a elaboração desse plano diretor. Há necessidade, sim, de todas as entidades, né, representativas da sociedade como um todo, né, levar sugestão a título de subsídio ao relator, né. Como participar? Isso nós vamos perguntar direitinho para o nosso próximo convidado da semana que vem, para ver como é que nós participamos. Dele eu sei, que tinha um e-mail para poder mandar sugestão para ele. Isso eu lembro que eu vi lá no e-mail dele, ok? Mas vamos ver também a importância aí. Então, tem gente que fala sobre isso, né? O uso, a ocupação do solo em nossa cidade, né? São feitos de forma inadequada. Agora, por que na forma inadequada que se fala? Por aspecto geológico, aspecto geomorfológico, climático, dentre outras. Nós estamos aí assistindo todo dia, né? Na nossa região aqui, tivemos aí um problema na Serra do Mar, né? Foi quase que interditado por algumas horas, né? Quase 24 horas, uma pessoa que faleceu, na Imigrantes, onde a serra desabou. Nós temos aí a questão do Rio de Janeiro, nós estamos vendo todo dia aí essa questão de enchente, quando a gente fala aí climático, essa questão de enchentes, o que está se fazendo para tudo isso, não é? O que diz o plano diretor? Então, tudo isso precisamos, sim, participar desta questão. Tá? Ocupação inadequada. Então, nós, corretores de imóveis, precisamos saber sobre essa questão de ocupação inadequada. Área de preservação ambiental. Não podemos sair por aí vendendo a torta à direita. Vender um terreno, às vezes, no próprio centro, dentro da área urbana da cidade. Mas o que tinha sobre esse terreno? Né? Posto de gasolina, tem poluição, vai edificar uma moradias. Então, precisamos sim saber se aquele terreno está adequado, se não tem que ser preparado, que não é barato. Então, tudo isso precisamos aprender e saber para a gente desenvolver o nosso trabalho como corretor de imóveis, né? Participar da elaboração do plano diretor na sua cidade. Eu não quero participar sozinho. Muito bem, vamos chamar colegas, vamos montar uma equipe, um grupo, né? Você que gostaria de ter essa participação, crie, lidere esta questão, né? Vamos falar com outros profissionais, vamos fazer a pressão para quê? Para que esse plano diretor da sua cidade não se torne uma colcha de retalho. Você é conhecedor da sua região, da sua cidade, você tem muito a dar, né? Nós somos tão importantes quanto os arquitetos e engenheiros para participar dessa questão do plano diretor, uso e ocupação do solo, né? Edificação, zoneamento. Nós temos muito que contribuir, porque nós corremos a cidade, a nossa região o dia inteirinho.
né, em busca daquilo que nós chamamos da nossa mercadoria, que é o bem imóvel, né, tanto para locação como para venda, terrenos, ok? Então precisamos estar par, sim, desta área e temos muito que contribuir. Por isso que eu digo, vamos começar, todos os corretores brasileiros nas suas cidades têm que começar a participar mais, né? A participação da importância. Por que conhecer o zoneamento? Porque senão não tem como eu trabalhar. Como é que eu posso alugar um imóvel? Eu primeiro preciso saber, o senhor quer alugar o meu imóvel? Qual é a atividade? O que o senhor quer montar nessa atividade, lá nesse escritório? Eu preciso saber, porque de repente eu estou alugando e a prefeitura não vai dar o alvará para ele. E aí, como é que fica? Né? Eu sou um mau profissional, vou acabar aí, por desconhecimento, não proposital, mas por desconhecimento, acabar prejudicando o meu cliente. Já assinamos o contrato, né? Não fica ruim para nós? Eu acho que nós temos que sim orientar todos os nossos clientes. Olha, o senhor quer montar é isso que o senhor quer montar, né? Não pode. Então, vou te procurar numa região melhor, onde você possa sim, você possa montar o que você está pretendendo, ok, gente? Vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta aqui, ó. O Adilson Moura. Adilson, bom dia. Eu tenho uma área no ZPAG1, em uma região considerada de internet social, de interesse social. Tem como mudar para a construção de casas populares, já que a área vizinha foi construída uma colaboração. Aguardo uma resposta. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, Adilson. Eu vou fazer essa pergunta, porque essa pergunta sua é muito interessante. Vou guardar ela para que o professor Nabil possa te responder para você, porque ele é o papa nessa questão, né? Nós estamos falando aqui em São Paulo, de São Paulo. E ele foi o relator do projeto de São Paulo. Então é uma questão para que ele possa responder e ver se o próprio plano diretor, que já está em vigor aqui em São Paulo, né, já está de acordo conforme o conhecimento nosso de corretor de imóveis, ok, minha gente? Então tem aqui o Hélio Zaidel, plano diretor e sua influência na vida do corretor. Qual será o futuro dos empreendimentos imobiliários em São Paulo? Olha a preocupação do colega, tá vendo? Com a falta de outorga onerosa nos bairros. Por que tanta demora nesta revisão do plano diretor? Tá aí uma outra pergunta. Hélio, também vou guardar a tua pergunta. Acompanhe a resposta na próxima sexta-feira, que nós vamos falar para o relator. Nós vamos perguntar para o relator. E faça mais perguntas. Vamos aproveitar. O que você discorda, mande para cá. Você está discordando, mande para cá. Não há problema nenhum. Nós estamos aqui para discutir esse assunto com o especialista, né? Com o nosso papa no assunto, ok, gente? Então vamos aqui ver aqui, olha. Essa questão catastrófica de natureza, hidrometeorológica, enchente, deslizamento, tudo isso são perguntas que nós podemos fazer. E nós, como corretor de imóveis, nós não vamos ficar vendendo nada nesta área. Com certeza não vamos, né? Por quê? Ela pode trazer, vamos dizer assim, problemas para a gente. A mesma coisa no plano diretor, zoneamento. Vai abrir uma rua na minha cidade. Essa rua vai trazer desvalorização, valorização. Precisamos saber sobre tudo isso, ok? Tá bom? Questão da conceituação, finalidade, abrangência, objetivo dos planos diretores estratégicos. Vamos, gente, começar a se inteirar muito bem nesta questão da política urbana, da função social da propriedade urbana, da política pública do desenvolvimento econômico social, do desenvolvimento humano, qualidade de vida, minha gente. Emprego e renda faz parte, educação, saúde e segurança, aproveitamento do terreno, que é mais para a nossa questão da nossa área, adensamento demográfico, olha aí, adensamento demográfico, isso é uma grande preocupação, minha gente. Aglomeração urbana, aquela questão que a gente fala, complexo, né, metropolitano, né, expandido, é uma grande preocupação, porque todo mundo quer morar no mesmo lugar, se amontoando. Esta é uma preocupação que nós precisamos pensar. O direito de construir, zoneamento e verticalização, tudo isso, nós vamos tecer esse comentário com o nosso convidado da semana que vem. Risco de enchente, mobilidade urbana, eu acabei, inclusive, de sofrer aí, olha.
Tá aí, olha, a questão aqui é na cidade de São Paulo, é o prefeito lá falando, a sociedade participa bastante dessa questão. Olha o trânsito da nossa cidade, olha aí o que a gente passa aí. Olha o corretor aí querendo mostrar o seu cliente, vai chegar atrasado nessa questão viária, minha gente, ok? Então vamos ver aí que nosso programa já está praticamente encerrando nosso horário. Eu gostaria de agradecer aí nossos colegas lá de Americana, Amparo, Araçatuba, Araras, Arthur Nogueira, Vanhandava, Barueri, Campinas, Capivari, Carapicuíba, Descalvado, Franca, Garça, Jabuticabal, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio de Janeiro. Um abraço a todos aí, hein? Olha aí, vocês do Rio precisam se inteirar do plano diretor aí, para que não aconteça o que está acontecendo aí, porque é manchete de televisão todos os dias. Santa Bárbara do Oeste, Santo André, Santo São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Suzano, Taubaté. Muitos colegas aqui de São Paulo. Rio de Janeiro, eu já falei Rio de Janeiro, né? Aqui, ó, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a todos vocês, um forte abraço, minha gente. Não se esqueça aí, façam as suas perguntas sobre plano diretor, uso e ocupação de solo, tá? Mobilidade urbana, vamos fazer bastante pergunta para o nosso convidado da semana que vem, que é o Papa nesta questão, minha gente, ok? Isso existe em quase todos, mais de 2.000 municípios brasileiros, então você tem que participar com o corretor, sim, se preocupar desta questão de plano diretor na sua cidade. E lembrando que no dia 19, sexta-feira, estará, olha, COAF, tema importantíssimo para os imobiliários, hein? Estará aqui o nobre presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. Minha gente, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer bastante. Avise seus colegas para acompanhar. Tudo está na TV Cresce, é o canal de comunicação entre o seu conselho e você, nós corretores de imóveis, tá bom? Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bom faturamento. Espero você na próxima sexta-feira. Tchau, abraço.